Fala pessoal, mais um programa aqui ó, na prática sem lero-lero, uma mesa composta aqui só de gente fera. Meu amigo aqui, Anderson Nunes, André Heller, Melissa Modenese, e claro eu, né? Tem que tolerar eu aqui o tempo todo aqui. Estreando aqui o espacinho novo, microfone novo. Importante, né? Mesinha nova também, né? E a gente agora vai iniciar um bate-papo para falar um pouquinho do mundo digital, negócios digitais, tributos digitais, contabilidade digital. Se você quer montar o seu negócio e tem dúvidas, se você já está no mercado e quer se adequar às novas normas e legislações, né, tributárias que o governo nos implica, então hoje vai ter um cara fera para estar falando aqui, 20 anos de formado, 8 anos atuando no segmento de contabilidade, entre aspas, digital, o mercado e o mundo digital, porque também é contador e advogado também. Então, eu vou ceder aqui a palavra para esse fera aqui agora, para estar falando um pouquinho sobre esse nosso bate-papo de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Não deixe de seguir a nossa página, curta e, olha, dá esse apoio, porque o canal está cada dia melhor e a gente quer fazer conteúdo de qualidade na prática para todo mundo. Vai lá, meu amigo, diga lá. Bom, Nevin, obrigado aí pelo convite. Obrigado a todo mundo aí, vai ser um bate-papo fantástico. Eu já estava ansioso, né, para ter essa oportunidade da gente contribuir aqui. Bom, quem não me conhece, sou o Anderson Nunes, como o Jefinho já falou. Sim. Eu sou contador aí há mais de 20 anos. E dentro dessa jornada de 20 anos, aí, mais de 20 anos na contabilidade, já atuando aí há 8 anos no mercado digital, né, como o contador do mercado digital, é assim que eu já me nomeio, né? E também formado em Direito, como você já me apresentou, mas foi uma formação que eu fiz ali para agregar aqui dentro, né, dentro do meu negócio de contabilidade. E falando um pouco da minha jornada e desses 20 anos, eu tive ali trabalhando de maneira tradicional, já fui office boy, comecei com meu pai, que já vem de um pai que é contador, que é advogado. E em 2017 foi ali um ano fatídico ali, onde eu praticamente pensei em largar toda a profissão, porque tinha um cliente em especial ali que eu dedicava 90% do tempo, do trabalho e tal, para um grande cliente. E aí naquele momento ele saiu, né, mudou de contabilidade. E aí como que ficou? Porque você ter um cliente com 90% da sua pasta, com o cliente detendo a sua arrecadação, é meio preocupante, não? Foi uma falha de negócio, mas a gente está sujeito, né? Como empresário, não tem jeito. E aí, cara, eu pensei em duas maneiras. Largar a contabilidade, mas nunca parar de trabalhar. Isso aí é fato. E como eu tive contato em 2015 com algo chamado dropshipping, eu falo mais daqui a pouco um pouquinho o que é, mas é um modelo de negócio no mercado digital. Um cliente amigo me apresentou isso na época, ele já atuava, ele já trabalhava, e ele falou, cara, eu tenho um grupo de amigos, a gente desenvolve esse trabalho online e ninguém sabe falar pra gente se a gente paga imposto e tal, tem que ter empresa, como é que funciona. E foi aí que eu comecei a estudar para tentar ajudar essa galera. Então, quando aconteceu esse episódio em 2017, eu lembrei dessa faísquinha que eu tive lá em 2015, que eu já tinha sentido um gostinho por aquilo, e comecei a me dedicar mais. Eu pivotei o meu negócio, eu remodelei todo o meu negócio. Já não gostava muito, né, de papel, caixa, essas coisas todas e tal, e transformei o meu negócio todo em digital e me especializei em atender esse mercado, que eu considero que ele é um mercado interligado, né? O mercado digital, a gente fala de venda online, a gente fala de infoprodutor, que é aquelas pessoas que vendem cursos, vendem e-books, que aí para fazer a venda precisa de um gestor de tráfego, enfim, é um mercado completo de profissionais. E automaticamente eu comecei a me especializar em atender todo esse mercado. E a gente vai trocar esse bate-papo aqui para até aumentar o nível de consciência e explicar para essa galera, porque da pandemia para cá isso virou uma loucura, cara. Muita gente perdeu seus empregos, a gente viu aí tudo que aconteceu e automaticamente esse mercado cresceu demais. E nesse momento, foi um momento assim, foi desenfreado, foi muito faturamento que começou a acontecer e muita gente sem informação, nem sabendo se precisa regularizar, se a empresa se paga, se não paga. E aí a gente está aí para fazer esse trabalho e aqui a gente vai somar com isso. Não, com certeza. Virar uma perguntinha aqui para o meu amigo André aqui. André, como evoluiu também o mercado de contabilidade, mercado de e-commerce? Como é que foi essa evolução também no mercado digital enquanto a sua empresa? Porque você que já tem mais de 20 anos, né, de empresa,
também 20 anos, Melissa também aqui 20 anos também de formado, e eu 26 anos aqui de área comercial. Eu sou mais velho, eu comecei com 14 anos, tá, gente? Mas como é que foi a transformação também nesse seu mercado digital? Porque depois o pessoal vai entender que existe uma conexão entre, né, o mercado do digital, que o André, que é a Ideale, que é meu sócio, meu parceiro, tem o Cabelo de Bacalhau ali atrás também, que está ali também, que é o Alex também, que está ali só nos bastidores, mas é parceiro. No próximo vai aparecer. No próximo vai aparecer, sabe muito também. Faça uma analogia para a gente dessa evolução também que teve no mercado digital, enquanto agência, tá? Você contando aí, Jeff, passou até um filme, assim, porque quando a gente fez na faculdade, não tinha digital, não tinha, no máximo era um Orkut, né? E... Nossa, foi longe. E, né? Mas longe. né? Me reconheci, me representou. Tem gente que vai estar assistindo aí que nem sabe o que é Orkut. Mas, rapaz, não era ruim não, tá? Era bom, né? Mas, enfim, a gente não teve uma disciplina, uma área, uma conversa nessa área digital. Então, assim, a comunicação precisou evoluir muito. E, principalmente, avançar, né? Porque a gente saía do meio básico, aquilo que você... anunciava, esperava para ver dar certo e se der certo ou se deu errado, já teve um custo, um tempo muito passado para vir o resultado. Aí depois você vai analisar o resultado, enfim. Você tinha esse delay. Hoje, E era mais caro, você acha que era mais caro? Com certeza. Hoje, se você fosse dividir o investimento por pessoa atingida, acho que... Então, isso que eu ia falar. A gente fala que não era que era mais caro, assim. Hoje você consegue ter uma assertividade fenomenal, incomparável. Você, às vezes, ia anunciar... dava um tiro de 12 para matar um passarinho. Agora não, agora a gente só faz sniper. Só vai com a sniper para gastar menos para o cliente e gerar mais venda. E a gente teve essa evolução, precisou evoluir. E uma coisa, falando de negócio, de empresa assim, na prática, uma coisa que a gente observou e está procurando mudar. E provavelmente, Alex, permitir aqui a gente já antecipar, a gente também está pivotando a empresa para essa área digital, né? Principalmente no tráfego pago, onde a Alex se especializou e onde a gente quer diferenciar. Tráfego pago, e-commerce, meio digital todo. Porque o que o Anderson falou. A nossa escala, a gente não tem aquela diferença, né, de crescer e escalar. A gente consegue escalar no digital, é impressionante o que é possível. Então, aí o Anderson, a gente tem que trazer, vamos para a prática um pouquinho. E aí você tem, no mercado digital, você vai ter CNPJ, você vai ter CPF. Né? Sim. E como que funciona hoje, falando já que você vem para dar essa dica não, essa puta dessa informação, como que é organizar isso? CPF, CNPJ, questão tributária, imposto, todo mundo paga imposto ou não paga? Como é que funciona isso na vida real? Bom, então, todo mundo paga imposto, a gente já sabe. Sim. Que é... difícil. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui. Existe uma frase seguinte, o empresário fala assim, que ele paga imposto, mas para o Estado a gente só recolhe, né? O empresário não paga imposto, né? Na visão do Estado. Mas, enfim, quem paga é a pessoa física mesmo, né, Melissa? Depois, Melissa, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Tem o dever e tem o na prática, né? Isso aí, na prática, isso aí. Então, cara, nesse mercado digital, com esses 8 anos aí de experiência, o que eu vejo acontecer de maneira grandiosa dos dois lados. Tanto aqueles que se regularizam, que montam empresa e tal, mas aqueles também como pessoa física. Então, um exemplo clássico aí de renda online no mercado digital é aquela questão do Mercado Livre. O Mercado Livre é uma das plataformas que permite que você realize vendas ali dentro. Com o CPF, né? Com o CPF. Uhum. Você pode se cadastrar ali, abrir sua conta, né? Coloca as informações. Você, inclusive, de algo que vem inovando muito, você não precisa nem ter estoque. Então, existe hoje, aí que está começando, engatinhando, mas já tem algumas empresas que, às vezes, importam ou fabricam produtos e possuem estoques e disponibilizam esses estoques para qualquer pessoa que se cadastre naquela plataforma, tenha disponível aquele catálogo, né, de produtos. E aí você cria sua conta no Mercado Livre, traz os produtos, as fotos, né, faz toda a construção ali dentro da sua conta e vende. Então, o cliente entrou na sua conta, gostou do seu produto, comprou, você não precisa ter o estoque, mas você já manda o pedido para o fornecedor, já manda os dados meus, né, de cliente seu, sendo seu cliente, e o fornecedor já encaminha para mim. Esse modelo logístico, inclusive, a gente já volta lá no início da conversa. Esse se chama dropshipping, que é você conseguir fazer entrega sem ter o estoque próprio.
Então, assim, isso cresceu demais, não só no Mercado Livre, mas é um modelo, né, que eu estou falando. E o que aconteceu foi que cresceu desenfreadamente e a informação, às vezes, uns têm informação e não querem achar que não tem, deixar para lá, e a maioria não. A maioria não sabe, acha que é como se fosse uma terra sem lei. Né? Na internet, sei lá, nem pensa sobre isso. E aí, o que eu falo quando isso acontece, ou quando chegam exemplos assim, cara, só tem 2 caminhos. Se você faz qualquer, ou possui qualquer rendimento no seu CPF, você está sob as regras do imposto de renda da pessoa física, que é aquele de 7,5% a 27,5%. Hoje está 2.600. Teve uma mudança agora para 2.660 e alguma coisinha. Vai chegar nos 5, Melissa? Então, é uma diferença muito grande, né? Então, o governo tem que compensar essa receita a menos dentro do cofre do federal. Então, eu acredito que se acontecer realmente, tem que ser gradativo, né? Até mesmo para se organizarem. Normalmente isso vai respingar lá no empresário, né? Alguém tem que pagar essa conta. Alguém vai tirar de algum lugar e vai manejar para outro, com certeza. Não existe. Em algum momento eles vão ter que compensar. Aumento da alíquota do combustível, Alguma coisa vai ter que ter. Eu não acredito muito que chegue, não. E se isso acontecer, se a gente pegar a mesma proporção que levou, nós estamos desde 2015 sem atualização, né? E aí foi atualizado agora, então a gente tem 8 anos. Só voltando aqui agora atrás, uma coisa que me fez lembrar aqui. Você falou da importação. Pode-se importar através do CPF? Não. Mas pode comprar. Pode comprar. Mas você, então, diferencia isso para mim, fazendo favor. Porque você tem as empresas, né? Vou citar o nome de Shopee, AliExpress, que você pode comprar, você pode comprar através do CPF, que vem de outro país, correto? Sim, correto. E você não pode importar? Então, essas compras, elas têm que ser de pessoa física para pessoa física. Ou seja, quem vende e quem compra. Tem algum limite? Tem limite. São $3.000 de compra. Por mês ou por compra? Por mês. Mas você não acha que isso acaba sendo uma importação? Dependendo, se você fala em $3.000, se o cara comprar aí por compra, ele pode comprar 3, 4 num dia? Pode. Não, é por mês, 3 mil por mês, mas dependendo por mês ou por mês? Por compra? Por mês. Mas dependendo do ticket do produto, você pensando em volume, talvez você pode ter um grande volume, né? E aí, cara, é um limbo. Essa parte é um limbo, porque tem gente que usa desse benefício para utilizar aqui dentro e fazer vendas. Então, aí depois a gente chega até na questão do que aconteceu dessas taxações aí. Você acha que vai taxar? Ou porque foi e voltou? Então, eu acho que, na minha concepção, vai acontecer. Se é o tal do 60%, né, aquela coisa toda que já é um imposto padrão ali de importação, eu não sei se vai chegar lá. Mas eu acho que tudo começou, inclusive fiz lá no meu canal no Instagram, fiz também uma live sobre isso. Cara, o governo enxergou, não tem aquele ditado, depois que você vê, tem coisas que você não consegue desver. Então ele já viu uma possibilidade ali bilionária de arrecadação. Eu não acredito que aquilo acabou, não deixa esse negócio para lá. Então, acho que veio aquele recuo, né, aquela notícia, aí é a minha opinião, para, vão acalmar a mídia, porque estava um alvoroço, né? A confusão, todo mundo publicando, a galera de e-commerce, uma confusão danada. E aí, não, abaixou poeira. E aí eu vi aqueles que não gostam de ler e nem de interpretar, já fazendo outros conteúdos pela internet. Tá vendo? Falei, não vai dar nada, não sei o que e tal. Cara, eu acho que ali foi um start para quem quer empreender de verdade. Mas vamos lá, então. Deixa eu apertar vocês dois aqui agora, ou vocês três aqui. Vocês são a favor ou contra a taxação? Eu sou a favor. Eu acho que depende. Não. Depende, porque assim, depois eu fiquei fazendo a analogia do Mercado Livre também. Se a gente for pensar PF, e aí está lá, mesmo que seja de outro país, é PF. Se de repente lá do outro país, ou que seja aqui no Mercado Livre também, internamente, é uma PJ, né, tem um volume muito grande, está se usando como PF, aí é uma situação, né, específica de quem está vendendo. Eu acho que tem que ver, eu acho que é uma fiscalização de quem está vendendo, se ele de fato é uma PF ou se de fato é uma PJ. Né? Vamos supor, se eu vendo um celular que está antigo ali no Mercado Livre, né? Como é que ficaria essa receita que entrou, de repente, num Pix dentro da minha conta? Né? Agora, se lá do outro lado é uma PJ,
de fato, vendendo um vestido novo, né? 0 quilômetro, ali não é um produto usado. Então, eu acho que tem que ver o produto de origem, penso, né? Que aí, senão, fica 2 pesos, 2 medidas, na minha opinião. Porque aí, assim, taxa de lá de fora, mas ok, e aí o Mercado Livre? Mas o Mercado Livre, ele, apesar de haver transações ali dentro, pelo chamado dropshipping, né, que é essa questão ali tem pessoas que usam conta de anúncio ali dentro, a conta do Mercado Livre, para importar nessa modalidade de pessoa física ali, inclusive no próprio anúncio lá, entrega em 20 dias, 30 dias e tal. Entrega internacional. Aí você já está sabendo que ele está praticando o dropshipping. Ele não é uma plataforma focada nisso. Ela é nacionalmente falando. Então, nada impediria mesmo de continuar o CNPJ vendendo. Uma empresa tem uma conta lá e está tudo certo. Mas aí ele emite nota fiscal, né? Ele faz todo o trâmite, o frete é todo embasado com documento fiscal e não declaração de conteúdo, como na questão da pessoa física. E o meu a favor seria assim, não os 60. Eu acho que deveria ter alguma coisa um pouco mais padronizada ali para não também impactar e acabar com o mercado. E o governo tem esse interesse, né, cara? Eu acho que essa palavra que você falou é isso mesmo, é padronizar. Se for para taxar, olhar também para o mercado interno e olhar para o mercado externo, né, para justamente não atrapalhar o livre comércio e a livre concorrência, que é a base. A gente, às vezes, até tem tecnologia hoje, basicamente porque a gente tem a livre concorrência. Senão a gente não teria nem o telefone hoje acessível como a gente tem hoje. E o que eu vejo assim em relação a essa taxação é quando você também mistura os públicos. Tem um cara que vai comprar uma roupinha, vai comprar uma mochila, alguma coisa, e o cara vai comprar 50 mochilas. Pô, isso daí, no aplicativo, no site, ele já sabe, esse cara está comprando para vender. Não, esse cara está comprando para usar. Pô, eu vou taxar o cara que vai usar, ele vai ter a mesma taxa que o cara que vai comprar 50 mochilas? Aí não, por isso que eu também assim, sou contra, já para deixar claro. Porque eu vou entrar aqui no embate, eu acho que eu vou com a linha do Anderson. Tem que haver um pouquinho de taxação até para facilitar um pouco também da concorrência interna no nosso Brasil, então, entendeu? Com essa identificação de quem está comprando para vender. Exatamente. É isso aí, identificação da PJ. Que Entre PF e PF, ok. Difícil, agora, volume. PJ, se tem a característica de PJ, aí, de fato, ok. Eu acho que a baixa que eu falo taxação, assim, não aquele absurdo, mas algum tipo de imposto razoável, eu acredito que isso também vai forçar o nosso produto interno a começar a se virar com os custos, cara, baixar um pouco para você baixar o produto final também. Porque não adianta forçar, vou subir a taxa toda lá em cima para motivar o mercado interno. Mas com essa cacetada de tributos, cara, então, assim, aí todo mundo continua acomodado. Então, ninguém se movimenta. Agora, quando começa a mexer no bolso, cara, calma aí, o que eu posso fazer? O que posso melhorar a produção, matéria-prima? Aí o cara já começa a gerenciar de verdade o negócio dele. Um dos pontos, né? Então, eu acho que poderia. Eu acho que a regra toda pronta é difícil da gente falar, né? Como que vai aplicar. Eu acho também que não só taxar, mas eu acho que também fiscalizar externamente, como faz parte dessa política aí do governo, de se estar vindo do PJ, porque existe uma portaria da Receita Federal que dá essa diretriz sobre que tem que ser de pessoa física para pessoa física e tal. Não é uma lei, é uma portaria da Receita Federal. Então, eu não acho que tem que tirar esse benefício. Pô, te tirar o direito de continuar comprando, não como comércio, mas como uma roupa, vestido e tal. Não, agora então assim, dá para balizar. Eu acho que dá para balizar. Agora, vamos para a prática aqui. A gente está falando aqui de empresas que estão se adequando, CPFs e CNPJ, que estão se adequando ao mercado digital, certo? Correto? Que dica que você me dá, né, em que momento que, se eu tivesse que falar uma linha de corte de valor, poxa, quando eu devo procurar um serviço, no caso, uma orientação contábil, jurídica, na constituição de uma empresa? Eu começo a operar no e-commerce, né? No mundo digital. Então, que momento que é essa fase? Porque a pessoa já começa a fazer um trabalho ali, pô, mas que horas que eu vou para esse equilíbrio? Qual é a sua dica?
Isso é... Porque é o seu negócio. Sim, então, acho que é importante isso você falar. E acontece, né? Acontece. E eu falo o seguinte, não existe uma receita de bolo, mas tem umas... como você se basear é o seguinte, qual o tipo de mercado que você está atuando, né, dentro do digital? É um e-commerce? É um infoproduto? É um prestador de serviço de gestão de tráfego? O que você está fazendo ali dentro? E aí, dentro daquela atividade, a gente faz uma seguinte avaliação. Bom, se você tiver no CPF, faturou, aí o número não vai existir. Ele vai existir na hora que você começa a fazer a conta. Então, um exemplo aqui. Digamos que você faturando R$4.000 por mês, como pessoa física, você esteja pagando, ou deveria estar pagando, né, em torno de 9% de imposto. Né? Só para a gente fechar essa conta. E como pessoa jurídica, você estaria pagando 11%. Pô, não valeu a pena, eu vou ficar na física, por exemplo. Apesar de você ter que entender que não existe atividade empresarial em um CPF. Então, toda vez, qualquer negócio que você começa, já começa o seguinte, bota data, bota valor, alguma coisa para você já saber que você vai sair dali. Virar a chave. Virar a chave e tocar o negócio profissional. Então, a conta seria isso. Você vai trabalhar com uma prestação de serviço. Sei lá, você continua dentro do CPF. Então, você já está faturando R$10.000, que já está, botar 7 mil, que você já está lá acima do limite, 27,5%. Se você tivesse com CNPJ, talvez você estaria pagando 6%, a depender da atividade. Para que você vai ficar no CPF? Então, é esse equilíbrio, entendeu? Agora, qual é o momento de uma pessoa que está no mercado digital procurar um profissional? Cara, no momento que você imaginar em fazer um negócio. Pelo menos para ter esse norte e já fazer um comparativo, que isso aí você começa a se balizar com aquilo e quando você chegar num momento que você determinou que é vantajoso, aí você já muda, entendeu? Falando nós estamos falando de internet e tem algumas cidades que geram benefícios fiscais. Existe hoje em alguma legislação, alguma cidade, algum estado no país que gera algum benefício para você instalar para essa venda de e-commerce? Então, de e-commerce, nós temos nosso estado é o melhor estado que tem para você ter galpão, seu estoque, né, e sua empresa, né, sede da sua empresa de e-commerce. Mas aí a gente não fala para quem está começando, porque é interessante para quem está no regime chamado lucro presumido, que já são alíquotas um pouco mais elevadas. Quem começa com o Simples Nacional, com alíquota menor. Esse benefício já não funciona para ela, que é uma redução na carga tributária na parte do ICMS, que é do Estado, né, para a venda de produtos online, pelo meio eletrônico. Então, o Espírito Santo hoje é o melhor estado hoje para venda. Os grandes varejistas estão trazendo CD tudo para cá. Exatamente. Para o Espírito Santo. Exclusivamente por causa desse benefício. Da alíquota menor, né? A logística, né? Exatamente. A logística daqui também é muito boa, mas se tratando de benefício fiscal, aqui é muito bom. E a gente também tem, se a gente olhar pelo serviço, aí já não olho nem pelo Estado. Então, o que eu tenho desde o início, quando eu comecei a atender esse mercado de dropshipping, ele é caracterizado não um comércio. O dropshipping internacional, ele é caracterizado uma intermediação de negócio. Ou seja, eu sou o dono da loja, eu intermedio essa venda, né, O corretor, vamos resumir como corretor. O conceito do corretor. Isso aí, eu fico com a comissão. A comissão, isso aí. Exatamente. E por ser uma prestação de serviço, está vinculada ao município, e essa atividade de intermediação fica sujeita a cada município, 2%, 3%, 4%. O nosso município, 2%. Então, a minha base de clientes para esse segmento, por exemplo, está toda com sede fiscal, que a gente chama de sede virtual, dentro do meu escritório aqui, que foi tudo já autorizado pela prefeitura. Então, a gente cede a nossa sede para os clientes. Então, tem cliente espalhado no Brasil todo, fora do Brasil e tal, com a sede da empresa aqui. Co-work, né? Como se fosse o co-work, exatamente. Bacana, parabéns. Você tem noção de quantas pessoas hoje atuam, quantas pessoas que atuam hoje no mercado, nesse mercado de informalidade ou de CNPJ que presta serviço de dropship ou de e-commerce? Número, você tem noção? Impossível, porque mas crescente. É gigantesco. O volume movimentado nisso é gigantesco, mas a gente não consegue ter essa noção porque uma linguagem, né, que costuma dizer que no mercado muitos tal do low profile, tipo, o cara não aparece, ninguém sabe quem é, nem sabe de onde está vindo dinheiro, não sabe, você não sabe. Os maiores não necessariamente são os que estão na mídia. Entendi. Então, cara, não tem como precisar, não. Você já teve algum caso de que
você teve um cliente que começou a faturar, a desenquadrar de um regime de MEI, por exemplo, daqui a pouco ele foi para, que o limite é até 81 mil, né? Ali a sede vai para 200, 300, 400 mil reais e você teve que solucionar esse tipo de problema? Eu já tive e tenho com frequência clientes, não dele ter que desenquadrar porque teve um problema. Porque quando já é um cliente da base, ou chega ali às vezes, estou faturando 50, e aí, como é que faz? Acontece, é raro, mas acontece. Aí a gente já dá essa instrução, né? Te acompanha, sei lá, até 60, 70, fica de olho, porque o online ele é muito dinâmico. O cara pode vender 10 hoje e amanhecer com 50 mil de pedido. E aí a gente fazer esse desenquadramento antes de acontecer o problema. Os que aconteceram de já chegar estourados, né? Não eram nem clientes do digital, foram clientes locais aqui e a gente teve que fazer esse trabalho, desenquadrar, retroagir, recolher todo o imposto, multas, juros e tal, parcelar, enfim. Mas isso, na verdade, acontece mais porque a gente falando de MEI, nem todas as atividades do mercado digital podem ser MEI. Então, essa de dropshipping internacional mesmo, como é a atividade de intermediação de negócios, ela é uma atividade que não está na relação do MEI. Você não pode usar ela no MEI. Aí existe uma galera que usa como alternativa. Sei lá, vou colocar promoção de vendas. Que, se você olha lá o script da atividade, não condiz muito com o negócio, mas usa ali para validar, para testar, aí o cara bota o MEI. Né? Então, assim, cada caso mesmo tem que ser avaliado com o olho clínico ali. Né? Entendi. A gente tem alguns casos que é normal a pessoa ter uma loja física e automaticamente ela querer começar a migrar para o e-commerce, porque ele quer ratear o custo dele, ele quer vender mais, né? E ele faz lá, a loja abre o e-commerce dele e daqui a pouco está vendendo o estoque físico dele. Que dica que você me dá para essa pessoa que quer fazer isso de uma forma tributária ou de uma forma estratégica, para ele poder realmente iniciar esse tipo de trabalho? Porque é uma tendência. Eu não salvo engano, nós estamos em torno de 8%, que é o tamanho do nosso mercado de e-commerce no Brasil. É isso? De 8 a 10? 8 a 10. 8 a 10%. Então, que dica que você daria para esse cara que tem a loja física e quer entrar nesse mercado de e-commerce aí? Vamos para a prática. Assim, até gostaria que ele, acho que está relacionado. Até que ponto ela pode validar ali vou usar o meio digital como uma promoção de venda, uma força de venda e, de fato, ter um outro CNPJ para ser um e-commerce e tendo estrutura física também. Como é que ela consegue balizar isso assim? Então, isso é interessante porque também, eu falo assim, cada caso a gente sempre analisa. Vamos pegar um perfil de um lojista local aqui, independente do que ele vende. Que tem ali um faturamento de, sei lá, 50 mil reais por mês, um pequeno. Porque não importa o tamanho, né? Tem muitos pequenos ali que começam também no digital. Teria que ver qual é a estratégia de negócio dele também, né? O que ele pretende fazer, o que ele pretende alcançar, se ele pretende trabalhar com entrega, com transporte, vou fazer só envio pelo correio, enfim, sobre o lance não, vai retirar na minha loja, coisas que já é uma política operacional não tão simples de resolver, por aquela questão de, às vezes, ter diferença do site, ter diferença da loja física. Faz promocional, né? Sim. Mas aí é uma estratégia. Agora, tributariamente, o que eu aconselharia para um pequeno? Quer testar no digital? Separa um investimento, não vai ficar pegando do caixa sem se programar também, né? Para não comprometer. Separa um valor de investimento e começa ali, faz um orçamento antes, quanto você vai gastar de um site, um profissional, né, para fazer um bom site ali, que é um site que seja funcional, né? Que você vai gastar com a parte de todo o script ali da loja, os produtos, as fotos, enfim, tudo aquilo que envolve e vai fazendo um teste de validação, né? Seja por região, seja, enfim, um gestor de tráfego, né, que vai te falar ali, cara, você pode fazer esse tipo de segmento, pessoas, tudo que você tem que segmentar, pode segmentar, vai testando. Se aquilo fizer sentido para o seu negócio, vai crescendo no mesmo CNPJ. Por que não? Vai crescendo no mesmo CNPJ. Então, o contador vai ser só... o contador é o melhor investimento que o cara vai fazer, cara. Não, eu estou falando dos custos, né? O contador é só um aluguel, assim, entre aspas, então ele acaba não tendo que ter... O custo, se você comparado com algo físico, é infinitamente menor. Né? O maior gasto que você tem ali é com o anúncio.
O restante ali, a estruturação, ela é meio que uma única vez. O resto é o investimento de campanhas. Agora, é possível para qualquer segmento. Eu acho legal e eu acho interessante assim, de fazer, se dá a oportunidade de fazer, porque não é nem futuro, né? Não, é realidade, né? Já está virando Já passado, né? O negócio já tá funciona. passado. Quem não está ali, não necessariamente vai quebrar, mas se você pensa em crescer, que é uma ideia primária de um empresário, né? Cara, você começa a testar seu negócio no digital e aí depois, com o crescimento, continua fazendo paralelamente uma avaliação até chegar, Melissa, você está com X de faturamento, talvez agora vale a pena você ter um CNPJ, talvez valha a pena você botar um regime do lucro presumido, a depender do valor, e para ter o benefício fiscal nela, entendeu? Aí você tem que analisar o todo, né? Sim. Fazer um planejamento tributário, né? Planejamento tributário, exatamente. Qual foi o seu maior caso de sucesso que você teve de um cliente que começou no e-commerce? Falou, pô, esse cara aqui, através do serviço que você presta, que decolou. E o que ele fez de diferente? Então, eu não tive especificamente porque ele teve o meu serviço. O meu serviço só deu ele direção e fez ele reduzir riscos. Né? Porque ele estava solto, né? Isso que a gente está falando, estava ali vendendo. Eu não vou nem falar de e-commerce, vou falar de outro modelo de negócio digital para a gente diversificar. Falei outro negócio. É um moleque, né, de 22 anos. A maioria assim, essa galera 16, 17, 18. Cupim de ferro. E difícil chegar um de 35, 30, 35. Mas no e-commerce até tem. Mas ele vende infoproduto, mais precisamente o quê? E-book. E chamado PLR. Já ouviu falar? O PLR é só uma sigla inglesa chamada Private Label Right. Quando você comprar, como se você comprar um e-book, normalmente se compra na gringa, né, que fala fora, e você vem junto com ele o direito de você fazer o que você quiser com aquele material. Então, sei lá, ele comprou um treinamento de emagrecimento e tal, olhou, vai lá, recapa aquele documento todo, aquele material, tira o que ficar de sujeito, enfim, ele já reproduz o negócio e revende como um produto próprio. Ele tem esse direito. E esse moleque faz isso. Ele é um low profile. Cara, nunca vi esse moleque. Ele me achou na internet. E 22 para 23 anos. Ele faturava em torno de 900, quase R$1 milhão por mês, vendendo isso dentro de casa. Então, ele tinha custo com anúncio, que é o maior, né, o carro-chefe da despesa, e veio faturando no CPF. Aí foi onde ele falou, cara, como é que faz? Eu tive que voltar para o meu primeiro ano de contabilidade para aprender a falar a língua do cara. Que esse vamos dizer, é o meu maior diferencial hoje, né? No início não, mas de conseguir falar a mesma língua, entender quando ele fala, eu vendo na QFI, vendo na plataforma tal, enfim, a gente já consegue se situar. E aí a gente abriu a empresa, organizou, depois ele queria abrir para um outro segmento, e aí ele abriu para o segmento de dropshipping, aí nós já orientei a não fazer, porque ele tinha um benefício tributário nesse negócio que não compensava ir para o outro. E aí, enfim, é esse tipo de ajuda que a gente deu. Então, esse moleque, ele até já saiu da base de clientes, mas foi um do meu susto, porque ele chegou, 3 anos atrás, eu estava iniciando a atender o infoprodutor, né? E eu falei, não, vou ter que me especializar. Ele foi uma fagulha para eu virar o monstro dentro desse negócio. Estopim. Então, a gente vê de tudo. Vê aquele que começa no e-commerce. E o maior caso de insucesso, né? Vamos falar, não é fracasso, né? Não existe fracasso, existem sim resultados não alcançados. Eu não acredito em fracasso. Que você já acompanhou, mesmo não sendo seu cliente, dentro do mercado de e-commerce. Pô, esse cara deu essa fora e jogou tudo pro ar porque não teve um planejamento assim. Cara, seu banco de case. Independente de onde, se é da base ou não. Não, sim. Não especificamente um determinado segmento. Eu falo isso que serve para todos os segmentos. A internet ela é lotada de informação que, se você parar um pouquinho sem, digamos assim, sem um filtro, você vai falar assim, cara, vou comprar esse negócio aqui que eu vou ficar rico amanhã. Né? Vai acontecer comigo a mesma coisa. É 1 milhão de pessoas. E não quer dizer que são charlatões, tem gente boa, tem em qualquer lugar, né? E aí, eu vou falar um pouco da base ali. Já teve clientes ali que durou 3 meses, durou 1 ano, durou 1 mês. Por quê? Acredito que tenha juntado, não deu tempo de maturar, né, mentalmente,
pode ter se comprado um curso daquele que fez um monte de promessa e o cara se desiludiu e largou para lá, mas o conceito final de não ter dado certo é ter desistido ou não ter buscado informações melhores, né? E tal. Então, cara, geralmente é porque desiste. Geralmente é o não mais é porque o negócio não deu certo. É o mais novo, são pessoas mais jovens ou eram pessoas já mais maduras? Ali dentro da base, pessoas mais novas. Mas fora do escritório, eu já vi casos de pessoas que, inclusive, já eram empresários, mas foram com a ideia de se aventurar e não de, eu vou fazer um outro braço de negócio. E aí desistir, não é para mim, tem aquela história. Claro, você deu tempo, né? Não estudou. Não quis. Eu sempre pontuo que um dos grandes segredos do sucesso é você entrar naquilo que você pelo menos conhece um pouco. E muita gente ele se aventura num segmento a qual ele não conhece. Vou citar, por exemplo, o André está aqui. Eu vou abrir amanhã uma agência de comunicação achando que eu vou ter a solução para tudo. Então, assim, eu vejo muita gente entrando onde ele não conhece, onde ele não tem know-how, não estudou. Até a Melissa pode falar até um pouco mais sobre isso, né, Melissa? Assim, existe o movimento, né? Você está lá dizendo que aquele negócio, aquele produto vai estar dando muito dinheiro, né? Você vai ganhar tantos mil naquele mês. Então, existe uma movimentação ali, a pessoa... Né? Aí, depois, quando se depara no dia a dia daquele negócio, vê que não tem nada a ver. E aí se afasta, né? É um dos casos também de se fechar tantos CNPJs, né? Porque, às vezes, tem um perfil da pessoa específico para ser realmente um empresário. Às vezes, ele sempre foi muito técnico, mas, na hora que abre um CNPJ, tem todo um arcabouço ali. Na prática, ser um gestor é totalmente diferente do que ser um técnico. Então, e aí tem uma desilusão do processo todo, às vezes também não tem o mesmo desempenho, porque não tem essa atribuição de gestor também. E aí, sim, aí reflete lá no seu escritório de fechamento de CNPJs. Né? Eu falo o seguinte, você ter um CNPJ não te torna empresário. Né? Você simplesmente tem um CNPJ. O que vem depois é que vai fazer a diferença. É que o cara quer ser patrão. Mas isso daí enfim, é uma coisa que, igual a Melissa falando, a gente vê na educação do Brasil, na questão educacional mesmo. Porque a gente, na faculdade, não é preparado para ser um empresário. A gente é preparado para executar a tarefa da profissão. E quando você está finalizando... meu curso de publicidade foi o primeiro aqui de Linhares. A gente começou com 40 e poucos alunos, formamos 15, mas no meio desse percurso, a gente montou 30 agências, depois fechava, depois abria de novo, porque você começava a ver as realidades. E dali saiu, de 40 e poucas pessoas, saíram 3, 4 agências que estão atuando até hoje. Porque a gente, questão da resiliência brasileira, que isso é fantástico, mas, porque dentro da faculdade a gente acha que vai dar tudo certo lá fora. E quando chega na prática, você esbarra um monte de coisa. Eu preciso até só reposicionar isso, porque eu me formei em 2003. E eu me formei em marketing e administração, né, naquele ano. E o nosso curso, na ocasião, ele tinha todo o foco no empreendedorismo, de se tornar, inclusive, na nossa turma, foi uma das turmas com o maior número de empresários que investiram. Então, às vezes, talvez, está muito ligado à filosofia da instituição que ela tem. Então, assim, qual é o foco dela, né? Então, às vezes, ela treina para você ser operacional, mas está muito ligado, eu acho, à base do ensino da universidade, ou do fim da onde você estuda. Então, eu tive essa oportunidade de ter essa chance de ter uma visão um pouco mais empreendedora. Falando em empreendedor, meu amigo, hoje o YouTube e o Google, eles remuneram, né? A AdSense, não é isso? A AdSense. E como é que é isso aí? Me explica quanto que paga, como é que é? Como é que funciona isso daí? Faz essa conta, porque você deve administrar o dia dessa galera aí, né? E não, aí? Administrar não, as contas... Eu tenho um horário à parte para administrar, né? Fazer a gestão financeira, se quiser. Sim. Mas vamos lá. Então, isso aí também cresceu muito, né? A questão de YouTube. Cara, a pandemia foi assim, né? Um boom. E o YouTube, a maioria começa... por um hobby, né, por alguma coisa, porque quer experimentar aquele negócio, e é viciante. Enfim, aí tem canais que começam ali, chegam num ponto que ele começa a monetizar. Ou seja, ele começa a receber, né, o AdSense. A partir de quanto?
Então, você tem que bater algumas metas, você tem que ter 4.000 horas de visualização, você tem que ter alguns critérios. Tantos mil inscritos, acho que 1.000 inscritos. André, ajuda aí, se tiver os números, você vai falar. Mas esses dados assim eu nem me apego. Não, tô falando o André, que é do mercado digital, talvez ele já... O cara já chega assim, é mais um trabalho quase de que encontrar esses caras e falar, cara, você sabia que você tem que pagar imposto disso? Porque realmente não tem essa consciência. Mas, enfim, ele começa a monetizar, que é exatamente receber, né, rendimentos. O Google paga e essa verba vem de fora, vem em dólar. Ele recebe ali por dentro de algumas plataformas, ele pode escolher, que já faz essa conversão cambial, né? Automaticamente, ele já informa a conta dele e cai lá na conta dele. E pessoa física, cara. CNPJ, para isso aí, você encontrar um pronto, pelo menos até hoje, é raro. E... Agora, quanto depende muito, cara. Tem umas políticas internas assim do Google que é difícil da gente conseguir saber. Você só sabe o seguinte, apareceu no extrato e depois, quando está disponível para sacar, ele faz a conversão e a gente na hora... É em dólar. Ele dólar. Aparece no extrato em dólar. Depois converte. E aí depois converte. Aí paga uma IOFzinha, né? Tem a comissão da plataforma de conversão, né? Sim. E eu pago um pouco de IOF e tal, e o resto é do cara. Então, assim, já peguei casos de... Quanto maior que você já viu, assim, de remuneração? Eu assim, eu já... Não, mas você falando do santo, não. Só falar quanto. Não, depende, cara. Eu já estou interessado, porque na prática tá aí, 30, entendeu? Sacanagem. Mil inscritos. Tem muito mais, mas que eu já vi, assim, comigo ali, 30, 40 mil, 13 mil por mês. Mas não fixo, né? Teve muito anúncio, muita visualização no mês. Então, quanto mais anúncio ele está publicando ali, você está recebendo mais. Então, assim, de 13 para 5 da mesma pessoa para 20, de oscilar bastante. Porque, na verdade, você não atua só local, você atua no mundo todo, né? Já tem em outros países, não é isso? Eu tenho clientes que moram na Alemanha, na Inglaterra, que são sócios de uma empresa, com outros sócios do Brasil, enfim, e atuam com e-commerce, atuam com infoprodutos. Eles vendem cursos online, ensinam a galera a fazer loja e tal. Enfim, tem de tudo. E dá certo? Se dá certo. Cara, foi um dos pontos de eu ter realmente falado assim, é o que eu quero fazer. Porque, então, assim, eu tenho hoje meu escritório... Não estou duvidando, não. Estou perguntando se dá certo, porque é perguntinha prática mesmo. Claro que dá certo. Dá super certo. E o meu escritório, atualmente, ele não tem nem... Placa, porta, esquece. Isso não existe, cara. Isso não existe. Deixa eu entender um pouquinho tudo videoconferência. Sistema, assim. Então, vamos supor, tem a empresa que quer fazer divulgação no meio digital. Aí tem uma continha lá, né, do tráfego, que a gente vai lá e deposita para lançar o videozinho ali, que seja da empresa GG lá, e aparece no meio do vídeo de alguém. E aí, esse alguém recebe uma parte, é isso? No YouTube ali você já deve ter, né, tido a experiência de estar assistindo algum vídeo e aparecer um anúncio. Isso. Essa dinâmica do algoritmo, né, interna ali, mas é basicamente o seguinte, ele vai entregar aonde tem mais acesso, né? Então, ele quer publicar ali. E se você tem um canal com bom assunto, né, com uma quantidade de seguidores, quanto mais visualização, melhor, é onde ele vai jogar anúncio. E aí o seu bolso vai melhorando. Então, por isso que é a importância de você profissionalizar canal, fazer headline legal, essa parte técnica toda aí. O André podia até falar um pouquinho sobre isso agora, André. Como é que é isso, André? Porque agora chegou a sua vez, né? Porque essa parte... Não cortando o nosso amigo aqui, pelo amor de Deus. Essa acho que tem conexão. Essa parte de quanto ganha, como que funciona esse processo, não chega até a gente. O que chega, no caso da Melissa falando, por exemplo, a gente vai fazer um anúncio, eu quero que apareça no podcast da prática. Não é eu que vou determinar isso. Não sei se é eu que vou determinar isso. Alex vai me corrigir isso daí. Mas sim, as minhas tags e como eu vou preparar para esse anúncio aparecer, direcionar para o meu público, fazer a minha informação. E aí, como o Anderson falou, ele vai buscar os canais, os vídeos que estão mais próximos e com a audiência, porque o Google quer ganhar. Então, ele não vai botar a propaganda da Vivo no vídeo que está tendo pouca visualização. Ele vai procurar o que tem mais. Só que aí tem essa concorrência, né? Quem vai pagar mais, quem vai estar... Isso o Google vai estar distribuindo melhor. Uma coisa que eu não tem como calcular ali quanto que o Google ganha duas vezes, né? Ele ganha quando a gente paga para anunciar e quando ele está anunciando no canal de alguém.
E aí também tem a tal da PL aí que tá de olho nessas coisas aí também. Isso aí tem que aguardar a cena dos próximos Não, mas se você puxou a PL, eu quero saber. Estava até aqui para saber. Como é que é isso? E me fala um pouco sobre da PL, essa PL. Claro que vocês são no mundo digital aí, vão ter um pouco mais de propriedade para falar do que eu. Por isso que eu estou curioso aqui para saber. Vocês acham que isso pode impactar no mundo digital, comercial, e-commerce, propaganda, remuneração? Vocês acham que isso pode impactar? Bom, Os dois, tá? Os dois, responde aí. Vamos lá, pode falar. Eu não fui a fundo, né? Porque isso tomou parte, a gente está gravando nesse momento agora. Quando for lá, talvez vai dar mais claro. Mas o que a gente observa que as grandes, as Big Tech, a gente fala, né? Se manifestaram agora. Se manifestaram, acharam alguma coisa que vai ser ruim para eles, claro, receita deles, e, consequentemente, vai prejudicar ou dificultar ou profissionalizar a questão do anúncio digital para todo mundo. Se vai ser bom ou ruim, nesses casos, é muito cedo. Também não tem essa base bem dentro da lei se vai ser bom ou ruim para todo mundo. Até revogar. Hoje parece que até suspenderam a votação, né? Suspenderam, enfim, o governo tem sempre outros interesses, né? Então, uma parte dessa PL está focada nessa questão do anúncio. Agora, tem as questões parece que vai ter uma agência moderadora, que vai ser governada, vai ser pelo governo, eles falam da Anatel, que vai moderar o que você fala. Se a Anatel não gostar do que está saindo aqui agora, eles podem pedir o bloqueio, enfim. É uma coisa assim, bem aberta. Você acha, Anderson? Agora. Então, se eu soubesse que era hoje, eu tinha dormido 2 horas da manhã e não meia-noite. Não, mas aqui é na prática. Então, mas vamos lá. Então, o que eu olhei superficialmente... Manda o pessoal fazer o seguinte, eu vou deixar uma dica aqui pro pessoal do canal. Se tiver alguma pergunta, vai lá, pergunta, né? Sim, a gente responde depois, a gente, alta capacidade aqui de estar respondendo pro pessoal, entendeu? O que eu dei mais foco ali, e onde eu olhei ele superficialmente, o que pode impactar, né, dentro dessa galera do mercado digital, é mais ou menos o que o André estava falando aqui, com relação a anúncio. Então, cara, venda online é 100% dependente de anúncio, né? E já existem as políticas restritivas, que, por um exemplo aqui, chama-se de nicho black. Tem coisas, políticas de Facebook ali, que você vai falar de emagrecimento. Você vai mexer com saúde, alguma coisa assim. Então, foto, vídeo, o texto, tem algumas coisas que se você fizer é bloqueio e tal. Eu acho que isso vai piorar, né? E automaticamente o impacto 100% em quem depende online. E é gigante a arrecadação, o faturamento, a quantidade de empresas, de negócios, né, online. Então, eu acho que esse daí é o principal. Agora, cara, trata de tanta coisa ali dentro e houveram, se eu não me engano, cento e poucas alterações desde quando foi proposto, não sei se foi 2015 que começou essa PL, alguma coisa assim. Cara, e está sendo votado agora, de lá para cá foi mexendo. Parece que o objetivo da época já não tem nada a ver com o de agora, sabe? Então realmente eu não tenho posição sobre o que vai dar. Mas eu acho que, mexendo em políticas restritivas, que eles estão muito alegando esse lance todo que a gente está vendo, de violência, essa coisa, os grupos se organizando, essa coisa toda. Cara, eu acho assim, existe lei para punir crimes assim já. Né? Não é aqui a questão da internet. Mas tudo que é novo, né? Querendo ou não, na internet, de modo geral, algo novo. Sim. Quando surge o celular, começa a falar, não vai funcionar, isso não dá certo, tal. Mas, enfim, eu acho que o impacto no meio digital vai ser gigantesco se isso for aprovado. Deixa eu apertar vocês três aqui agora, que faz parte, né? Se eu não apertar, não é na prática aqui. Se tivesse alguma lei que você acha que deveria ser aprovada, o que eu regulamentaria no e-commerce, por exemplo? Que eu acho que deveria fazer isso, que isso vai ter um benefício, tanto na forma estratégica, talvez, na forma tributária. O que você, também no caminho digital, eu acho que essa lei seria interessante, esse controle, essa censura é uma palavra muito forte, né? Mas tem que ter regulamentado. Cara, posso me manifestar aqui? Porque, falando na área tributária, eu acho o seguinte, a gente tem, até onde você estava lá, né, nos Estados Unidos, sim, cara, imposto único, tributação na fonte, que você acaba com essa cadeia gigantesca, guerra entre os estados, essa guerra fiscal, né? Que um estado é tanto, aí se você compra de um estado, você tem que recolher a diferença. Cara, é um manicômio. O contador está no manicômio, essa é a verdade.
Então, assim, eu acho que é mais isso. Se a gente for colocar aqui um conceito simples de se falar, seria padronizar, né? Essa parte tributária. Como? Não sei, aí já é outra história. Aí depende de estudo, depende de várias coisas. Mas padronizar para quem está pagando é previsibilidade de quem paga e de quem recebe. Né? Então, e isso tributado na fonte, acabou. Você já pagou, já comprou, já pagou o imposto. E essa cadeia gigantesca. Não no final, na fonte logo. Na fonte. Você vai pagar o seu restaurante, o seu jantar, tá ali, você cara. Pagou na hora, então. Bom, vamos falar, no final é o que acontece lá. Você, é R$10, no final, com a taxa, você vai pagar 12. Ou pagar, né? De cada estado tem seu regime de imposto, né? Exatamente. Que, inclusive, vem de encontro, depois vocês podem responder, de que vai ser a segunda pergunta, se você é a favor, então, do nivelamento de ICMS no Brasil dos estados. Ou você acha que deveria ser diferente? Porque hoje cada estado tem um regime. Eu não teria a mecânica para dizer assim, para que isso aconteça, tem que fazer assim, 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 assado. Mas que se a gente pensar no resultado, cara, super a favor. De igualar o ICMS em todos os estados. Igualar, não só o ICMS, né? Onde você for dentro da região nacional, você vai pagar X de imposto. Pô, mas vamos colocar 15% é alto. Sei lá, mas se for 15% e acabou... A gente paga muito mais, né? Só para você ter um caso interessante, André, eu já volto a palavra para você. Só para você ter ideia aqui, calça jeans, por exemplo, nos Estados Unidos, eu comprei lá, né, algumas pecinhas, você não paga imposto, porque o governo entende que você não pode andar pelado, e nem tênis, nem chinelo. Você não pode andar sem chinelo na rua, isso na região que eu estava. Então, você entende que o interesse é comum. Então, eu quero, então, tributa-se em outras coisas mais altas, em alguns tipos de entretenimento, alimentação, mas a coisa básica da sobrevivência eles não taxam. Então, existe também esse equilíbrio que eu acho que é super interessante. Diga lá, André. Essa questão da tributação, assim, né? Não é nossa área, mas uma situação que o cliente nosso passou, que, por exemplo, ele se for vender, ele é aqui do estado, para ele vender na Bahia seria um preço, para vender em São Paulo seria outro, enfim, o básico. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que nivelar por alto. Porque senão o preço dele vai ficar, se ele nivelar por baixo, ou pelo preço que ele vai vender aqui, porque ele não pode anunciar um preço de R$50 na internet e na loja dele vai vender por 45, por causa da questão do imposto para nivelar. Então, esse é um problema também que seria fantástico resolver, esse nivelamento. Foi o caso de um cliente meu. Um e-commerce de São Paulo, que a gente foi abrir a empresa, e era no presumido, e aí tem esse diferencial de alíquota, essa coisa toda de ICMS. E eu falei, aí eu dei a opção do Estado, do Espírito Santo, não quis. E aí, beleza, abriu lá. Antes, vamos trabalhar aqui a precificação, precisava dar ajuda aí na parte tributária. Beleza, fizemos videoconferência. E aí chegou num denominador. Eles falaram, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 18% do meu custo. Pega todo mundo. Para onde vender, vendeu. Tem lugar que for menos, é lucro. Se for... Mas você está vendo que essa colocação ela é interessante porque se a pessoa está planejando já essa dica prática, então se você está no seu planejamento de negócio... Impacta na ponta, né, cara? Justamente, impacta na ponta. Então, mas para quem vai montar hoje, já que o regime não é igualitário, fica essa dica de prevalecer pelo maior. Sim, se o seu produto permitir, né? Se permitir, claro que é uma dica interessante. Mas é um desafio, mesmo que o empresário hoje lá, né, faz uma média, bota lá 18, mas na prática ali, para ele executar, se ele está situado em São Paulo, se vai vender para o Espírito Santo, vai vender para a Bahia e tal, e vice-versa, existe uma coxa de retalho ali que precisa, às vezes, até de uma equipe grande dentro para dar suporte ainda para a contabilidade. Sim. Então, realmente, assim, padronizar, que seja estadual ou federal, é o melhor caminho. O que eu penso é que, assim, existem as balanças, né? Enquanto o Brasil cobra muito na cadeia produtiva, ele cobra menos na composição de herança. Nos Estados Unidos, cobra-se muito na composição de herança e cobra-se menos da cadeia produtiva. Então, assim, eu não sou a favor nem de um nem de outro. Se a gente puder fazer assim, pagar um pouquinho, né, de cada um, ficaria legal. Porque, assim, eu não acho justo também você trabalhar, né, a vida inteira e pegar exatamente 40% e deixar né, num falecimento, você deixa 40% de todo o seu patrimônio para o governo dos Estados Unidos. Eu acho que isso é muito sofrido, né?
em relação até mesmo os herdeiros que estão ali. No Brasil acho que é 6%, Melissa? O Brasil é 6%, exatamente? 6%, né? É assim, é até injusto, né? Dói no coração, você fala assim, pô, trabalhei tanto aí, e 40 logo direto para riqueza para o Estado. Para o Estado. Então, assim, existe uma conta aí para ser feita. Gostaria muito realmente que fosse tudo padronizado, mas também que existisse um equilíbrio aí, justamente da herança, um pouco ali da padronização, para a gente chegar num ponto que fique fácil ali de operacionalizar e até mesmo para, quando for abrir um negócio, fica fácil até o planejamento tributário, né? Onde que vai ser sediado a empresa e da viabilidade, né? Verdade, com certeza. Com certeza. Isso poderia partir, eu falei a igualdade, né? Mas por segmento, não necessariamente, né? Como você falou, da calça, do tal. Sim. Então, assim, X imposto para o agrícola lá, na parte, né? A parte de suprimento principal. Enfim, aí, agora não necessariamente esse lance do estado tal, você vende para o tal, e né, essa confusão toda aí. Esquece, o cliente, se você tentar explicar isso para ele, ele vai falar, vou procurar. Ele quer saber o valor da última, ele quer saber a última linha, quanto que eu vou pagar e pronto, não tem jeito, né? E sempre ele quer pagar menos. Não, todo mundo quer, né? Até você que tem que sou mais bobo, né? Quer pagar menos, né? Anderson, minhas perguntas aqui, para mim foram satisfatórias, mas claro que eu tenho que deixar até você concluir. Queria saber se a Melissa quer pontuar mais alguma coisa. Não, para mim está ótimo. O André, porque até a gente tem também, a gente faz um bate-papo aqui. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Talvez uma dica que você... prática, tá? Fala assim, poxa, eu acho que uma linha de pensamento sua, eu acho que isso aqui é legal, não faça isso, faça aquilo. Deixa, de repente, algumas dicas, né? Os top 3 positivos e 3 negativos para a gente poder finalizar o nosso bate-papo. Coisa de experiência, tá? Coisa que, poxa, coisa que você não vai naquelas... Desculpa a quem faz palestras que não tem... Eu quero saber objetividade. Poxa, eu acho que isso funciona, isso dá certo, isso não dá. Para que o nosso pessoal que assista possa aproveitar esse conteúdo tão gratificante, tão importante que é o que você está fazendo. Não, show. Na verdade, não enfocar em pontos, mas assim, no principal, aquilo que todo mundo que pretende ou desenvolve alguma coisa digital, que a gente está falando, precisaria de saber. Você tem renda, não importa qual, verifica com algum profissional. Né? Todo mundo conhece um contador, ainda que não seja especialista, mas procura, que você já começa a primeira informação sobre pagar ou não imposto. Se você tem que pagar, se você não tem que pagar, se você tivesse um CNPJ, como que você faria, com CPF e tal. Não tenta, às vezes, explicar o seu modelo de negócio, não, porque tem muitas coisas que, às vezes, os tradicionais não entendem. Mas fala, eu ganho tanto, eu preciso pagar imposto? Isso ele vai saber te responder. E aí você já começa, já começa tudo aquilo que você tem também, olhar como empresário, não como renda extra. Ninguém está impedido de ter renda extra. Pode ter, mas você está criando Eu acho super válido, cara. Renda extra... Às vezes começa como renda extra. Sim. E pode começar, não tem problema. Mas vira a chave, como a André falou, chega um momento aí, vira a chave para você realmente construir um negócio. Porque o negócio digital, cara, tem muitos caminhos, tem muita coisa. Está só o começo, nem é ponta de iceberg, nem é acreditado, nem começou. Então, assim, acho que a pirâmide vai até invertir, vai ser invertida. Nós estamos falando em 7, daqui a pouco vai ser ao contrário. Mas está longe, está longe. Eu não lembro a colocação, mas nosso país, assim, em termo mundial, em faturamento online, levam-se muito para balizar com e-commerce, mas pensando no todo, está muito distante de 5º, 10º lugar aí. Mas em compensação, em assistir rede social é o maior. Se não for o maior dos maiores. Sim, não. É o mais presente digital. Exatamente. Presença, então. Todo mundo está ali. Todo mundo está ali. Então, assim, um ponto para se levar em consideração, se você pretende montar ou não, ou já tem, quer dizer, procura ali saber se você tem que ou não regularizar e tal. Esse é um ponto. Não deixe muito passar a ponta da corda, porque eu vejo muita gente que às vezes, sei lá, vou faturar e vai embora, 100 mil, 200 mil. Cara, às vezes você está se expondo a um risco muito grande de, digamos que você tenha uma mentalidade realmente de ter um negócio, e aí você já está na casa dos 500 mil, sei lá. E daqui a pouco você toma uma pregada da Receita Federal. Pô, tudo que você construiu, cara, você colocou em jogo. É vezes 2, né? É vezes... vezes 75%. Alguma coisa assim. Enfim, é bastante coisa. Mata a lei, é confiscatório. Sim. Por baixo da legislação. E, então, assim, é isso aí, cara. Toma cuidado, não leva como brincadeira, não acha que nunca vai dar em nada, porque todo mundo tem obrigação com relação a isso. Até porque pode dar cadeia também, né? De 2 a 5 anos, né? Sonegação é crime, né?
cara, tem muita coisa. É isso aí. Isso aí. Tô dando advogado que eu li para poder falar. Tem coisa crítica, assim, no penal. Não foi o meu forte na faculdade. Não, sim. Mas eu sei que tem. Administrativamente e tal, penalmente. E também com relação ao seguinte, todo negócio que você for começar no digital, ou se você também já começou, busque informações, tenta peneirar, para você não ser um desistente, né? Não ser um que sonhou e depois desistiu, mas talvez você buscou o lugar errado, buscou a informação errada. Procure alguém de confiança, mais tempo no mercado e vai. Vai porque, cara, é sensacional. É promissor, é sensacional. Ótimo. Eu só esqueci de perguntar uma coisa. Você acha que é pertinente? Por causa americanos aí? Americanos, o que vocês acham, hein? Politicamente falando aí? Foi uma manobra de RJ, Melissa? O que vocês acham aí? É um e-commerce? É um assunto delicado. É um assunto delicado? Para o nosso doutor Nunes. Rapaz. Então, eu não Porque eu lembrei agora, falei, poxa vida, é um negócio que estava na minha cabeça aqui. O podcast é assim, para fechar com isso. Eu sou bem seletivo, tá? Não gastei tempo com isso, não. Eu só pincelei, vi alguma coisa sobre... Aí eu só vi a importância que isso aí elevou de maneira secundária, né? Veio ali junto. A responsabilidade de uma contabilidade, cara, porque o problema foi ali, né? Só fico triste independente do motivo todo, que eu não fui a fundo, mas é o impacto, né, cara? Porque é uma grande empresa, é um movimento gigantesco dentro da economia, operações em bolsa também, né? Deu esse impacto gigantesco. Exatamente. Virou a Oi ali, desceu aquela coisa toda. Então, assim, não é bom para ninguém o que aconteceu. É ruim. Mas, assim, tecnicamente dizendo, eu não fui a fundo, não botei minha energia ali, não. Então, pessoal, se quiser estudar, dá para falar mais, mas vamos deixar para o próximo episódio aqui. Claro. Queria agradecer aqui, claro, as mulheres, Melissa, por estar acompanhando aqui. Foi um prazer. André, muito obrigado mais uma vez dessa parceria que a gente está desenvolvendo. Anderson, te agradecer pelo excelente conteúdo. Vou te ser bem sincero, me surpreendeu para cima como que é um tema que às vezes a gente acha que não é relevante, é muito importante, é um mercado ascendente, como você falou, né? Só cresce. Eu pedi também, depois colocar o seu Instagram, o seu contato lá no final lá, né? No seu, da Melissa, da gente que está aqui comunicando. E o canal é esse aqui, o intuito, você pode perceber que é sempre na prática, sempre levar com esse olhar de aproveitamento, uma dica que venha somar na vida da gente, tá? E eu não sou do canal de comunicação, mas está tentando cada vez melhorar um pouco mais aí e tornar o conteúdo mais dinâmico e interessante. Beleza? Show. Agradeço. Valeu. Parabéns. Tamo junto. Bom. Valeu, galera. Valeu. Segue lá, curte. As perguntas, quem quiser fazer a sua pergunta lá, não deixa de fazer, porque para nós é interessante. Eu entro no vídeo e depois vai lá e responde depois para a gente, tá? E valeu. Em breve no ar o nosso. E daqui mais uns dias ao vivo, hein? Se prepare, hein? Aí não vai ter corte não, tá? Olha a responsabilidade. Valeu. Valeu. Tchau.